And then when you do that, then you seek the baptism of the Holy Ghost until you're filled with the Holy Ghost. And I'll meet you in the morning by the bright riverside. While sorrows have drifted away, I'll be standing at the portal when the gates open wide. At the close of life's long weary day, I will meet you in the morning with a how do you do? And we'll sit down by the river and with rapture old acquaintance renewed. You will know me in the morning by the smile that I wear. I will meet you in the morning in the city built foursquare. Father God, they are yours now, sealed into the kingdom of God, the Holy Spirit dealing with them. When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here send me. Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Ye Lord, send me. Look out over the city. Look out over the nations. Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here. If you can't go, send someone else. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'm quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me.
witness for God will have to go through fiery trials. Isn't it strange how God leads his people? Observe então, a prova ardente chega. E cada homem que testemunhar por Deus terá que passar por provas ardentes. Não é estranho como Deus guia seu povo? Very strange. Just as soon as Jesus was baptized, he went into the wilderness to be tempted of the devil. Muito estranho. Então, logo que Jesus foi batizado, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. As soon as Israel come out under the blood, circumcised, the Holy Spirit leading them in a form of a light, right straight up to the Red Sea. Então, logo que Israel saiu sob o sangue, circuncidado, o Espírito Santo os guiou na forma de uma luz diretamente para o Mar Vermelho. And hard. Mountains on one side, desert on the other, Pharaoh's army coming, and the Red Sea cutting them off. E ali encurralado, montanhas de um lado, deserto do outro, o exército de Faraó se aproximando e o Mar Vermelho os interrompendo. God led them right to that place. Why? To get glory. Then Moses prayed. Deus os dirigiu diretamente àquele lugar. Por quê? Para obter glória. Então Moisés orou. He stepped right on down towards the Red Sea, holding his stick out in front of him. And E Deus lhe disse para marchar em direção ao Mar Vermelho, segurando sua vara na sua frente. the Red Sea moved from one side to the other, right across the Red Sea. E enquanto ele andava, o Mar Vermelho movia-se de um lado para o outro, exatamente através do Mar Vermelho. Why? God's path led through. Por quê? O caminho de Deus seguia através dele. As soon as you come out, right into the wilderness of sin. Logo que eles saíram dali, foram bem em direção ao deserto do pecado. Strange. Estranho. God's path led right through that great temptation there when they murmured against God. O caminho de Deus os guiou através daquela grande tentação ali, quando murmuraram contra Deus. They went from there on from one murmur to another, from one cry to another. Eles seguiram dali diante de uma murmuração a outra, de uma prova a outra. The song says, some through the water, some through the flood, some through deep trials, but all through the blood. Como o velho hino diz, alguns através de águas, outros através de tempestades, outros através de profundas provas, porém todos através do sangue. That's God's way of leading. Leading his testimonies, his witnesses. Esta é a maneira de Deus guiar, dirigindo seus testemunhos, suas testemunhas. Now, when it comes time to test of the fire, Agora, quando chega a hora, o teste do fogo, Shadrach, Meshach, and Abednego said, our God is able to deliver us from the fiery furnace, but nevertheless. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: nosso Deus é capaz de nos livrar da fornalha ardente. No entanto, se não o fizer, nós não nos inclinaremos. If he doesn't, we're not bound down, we're going to die here with him. Vamos nos inclinar à tua testemunha. I like that old courage. Eu gosto disso, eu gosto desta velha coragem. Old Buddy Robinson. Como o velho Robson, Buddy Robson, ele dizia: He said, Lord, give me a backbone like a sawlog. Senhor, dá-me uma coragem firme como cerne de madeira de lei. And a witness to be. Courage. God likes us to be courageous. Esse é o tipo de testemunha que se deve ser. Coragem. Deus gosta que sejamos corajosos. He told Joshua before he crossed over, he said, be thou very courageous. Ele disse a Josué antes dele atravessar, disse: tem muito bom ânimo. Oh Lord, God is with thee wheresoever thou goest. You say, well, Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. tell me like they did Joshua, I'd have some courage too. Você diz: bem, se Deus me falasse como ele o fez com Josué, eu teria coragem também. We believe in the same thing.
Ele disse a cada crente a mesma coisa. I'll be with you always, even to the end of the world. I'll never leave you nor forsake you. Praise it. Estarei convosco sempre até o fim do mundo. Nunca vos deixarei nem vos desampararei. Coragem! It's the promise then. Vamos tomar a promessa então. Let's hear your witness. Deus nos deu a promessa. Sejamos testemunhas verdadeiras. So you hit the furnace 7 times hotter than it ever was. Então eles aqueceram a fornalha 7 vezes mais quente do que qualquer ocasião antes. That's the way the devil does it. Brother, you don't halfway do nothing. É assim que o diabo faz. Irmão, ele não faz nada pela metade. Ele empurra tudo que tem bem em você. He pushes everything he's got right into you. But thanks be to God, God got some proof. Mas graças a Deus, Deus tem os empurrões que Ele mesmo dá de volta. That's right. All right. Look. Isso é certo, muito bem. Veja, ele disse. So he said, now notice, I can see King Nebuchadnezzar set himself by the side of a big furnace and smoke. The skies are red, I imagine. Agora observe, eu posso ver o rei Nabucodonosor sentado ao lado da grande fornalha e a fumaça, os céus estavam vermelhos. Right long there was a prayer meeting going on. Eu imagino que houve uma reunião de oração que se deu a noite toda. You know, if you're coming to a test, Você sabe, quando chega a uma prova, it is. That's the trouble with the church today. You rely upon your own senses and ability. Boa noite, meus irmãos. Pela graça de Deus, voltamos à quarta-feira, não é? Para termos esse culto de quarta-feira. Como eu disse para vocês, nós vamos ter o culto, e pode ser que em alguma ocasião nós teremos a transmissão pela internet. Mas enquanto pudermos estar aqui, nós estaremos. O hino 103, Quão grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, com teu poder mostrando a criação.
Graças a Deus. Nós vamos agora ler a Escritura. Eu vou ler a Escritura, depois nós vamos orar um pouco. E aí, depois da oração, nós vamos ter a oferta. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos orar, irmãos. Fala com Deus, ora agradecendo, ora pedindo. Fale com Deus, colocando o seu problema para Ele, sua necessidade. Todos nós aqui temos necessidade, todos nós precisamos de Deus. Vamos pedir por todas as igrejas, todos os pastores, todos o povo de Deus nessa terra. Vamos pedir para que Deus nos dê a força e a graça e a saúde. Ó Deus, aqui estamos, ó Pai, agradecidos a Ti, porque até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós pedimos o perdão de nossos pecados, como nosso primeiro pedido a Ti, ó Pai, que não venhamos a ter nenhum sentimento de culpa por nada, Senhor, nem pela negligência, nem por roubar o tempo do Senhor, nem por estarmos em falhas com o Senhor, mas que o Senhor nos perdoe e nos dê a graça, ó Pai, para continuarmos. Nós te pedimos nesta noite que o Senhor possa conceder a esta igreja a vitória, ó Pai, que nós tanto almejamos, porque nós queremos chegar ali, naquele dia final, com a nossa vitória na mão. Pai, nós te rogamos, nada venha nos atrapalhar, nada, Senhor, nenhuma coisa que possa sussurrar por aí, possa nos trazer a falta de paz, a falta de alegria e perdermos o Espírito Santo. Nós te pedimos a Tua bênção nesta noite para nós, ó Pai, enquanto vamos falar a Tua palavra, que ela seja viva, que ela seja eficaz, que ela possa penetrar lá na alma, lá no coração de cada eleito. Nós te rogamos a Tua bênção nesta hora, a força dos céus, a graça, maravilhosa graça. Ó Pai, ajuda-nos, nós te agradecemos pelo livramento, ó Pai, que o Senhor tem livrado a cada um, a cada pessoa nossa desse vírus. Ó Deus, continue nos livrando. Se alguém foi ou será cometido, que ele possa ter saúde, ó Pai, ele possa alcançar a saúde, mas o Senhor nos livra de tudo. Nós te agradecemos nesta hora, pedimos que o Senhor esteja conosco nesse culto, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.
nós vamos meditar um pouco nesta noite a mensagem Eu Sei. Eu sei. É a coisa mais segura que tem, é a pessoa fazer o que sabe fazer. É a pessoa viajar por uma estrada que ele conhece. É a pessoa crer naquilo que é comprovadamente de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, mas eu sei em quem tenho crido. Isso era uma afirmação bem positiva, não é? Eu sei em quem tenho crido. Porque a infelicidade de muitas pessoas é seguir uma fé apenas por informação, por ouvir falar, por pensar que é, porque estas pessoas elas mostram que elas não têm segurança. Isso aí é o óbvio, né? Isso aí é o normal. Se uma pessoa sai para uma viagem e ele não tem GPS, não tem um mapa, ele vai estar sempre perguntando: é aqui que vai para tal lugar? É aqui que vai para tal lugar? Em 73 nós fomos abrir o trabalho lá em Tocantins, Araguaína, aquela região. E chegamos em Gurupi, dormimos lá. De manhã cedo nós tomamos o café ali no hotel e saímos para prosseguir a viagem para Goiânia. Quando nós chegamos na saída, perguntamos lá a uma pessoa, senhor já de idade, se aquela estrada ali estava indo para Goiânia, se ali iria para Goiânia. Ele falou: sim, vocês podem seguir direto. E nós viajamos quase 100 quilômetros voltando para o Araguaína. Aí desconfiamos da viagem. Eu digo nós porque eu estava junto, mas não era eu que estava dirigindo. Era o pastor Bonifácio. E aí desconfiamos, começamos a perguntar: mas isso aqui não é... Já passamos aqui ontem à tarde e tal. Aí paramos para conversar com o senhor. Ele falou: não, aqui vocês estão voltando para Araguaína. Quase 100 quilômetros de distância. Porque nós não tínhamos ainda muito conhecimento da estrada. E era ainda uma estrada de terra, né? Naquele tempo. Isso acontece também na vida espiritual. Há muita gente que segue uma religião como sendo o único caminho que vai levar ele aos céus. Ele não teve uma experiência com Deus. Porque a experiência com Deus, ela não deixa a pessoa ser enganada. Nenhuma pessoa que tem o Espírito Santo, ele pode enganar, porque ele já é incluído dentro de um programa de Deus, de uma mensagem de Deus, de um ministério de Deus, um ensinamento de Deus, e não tem como a pessoa errar. Ele pode até se enganar, mas não errar. Ele engana como nós enganamos lá com a estrada, né? Mas logo nós pegamos de volta. Porque o Espírito Santo, ele dirige a pessoa, o cristão, através da palavra. E nós temos o eixo central da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos o mapa, que é a Bíblia Sagrada.
nós temos o GPS, que é o profeta de Deus para esta era, e tudo vai enquadrando, né? Então nós temos um grande motivo, muito grande mesmo, para nos conduzir ao nosso destino eterno, a nossa prioridade, que é o rapto, o arrebatamento, que nos levará ao encontro do Senhor nos ares. Nós ingressamos nesta fé quando fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes da pessoa ser batizada, ele ainda não entrou. Ele pode ter sido chamado. Deus pode estar chamando ele, mas ele ainda não entrou para esta jornada. Quando ele é batizado, então ele começa esta jornada, ele é ingressado neste corpo. Aí vem as coisas que são de ensinamento, que essa pessoa batizada passará a ter na vida, que é a santificação, o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Agora, nós temos na Bíblia relato de pessoa que foi batizada com o Espírito Santo ainda antes de ser batizado nas águas, em nome do Senhor Jesus. Isso está em Atos 19. Paulo havia encontrado aqueles discípulos, depois eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler uma parte aqui desta mensagem, porque às vezes a gente pensa assim: eu vou ler esse parágrafo e vou fazer um apanhado de outros parágrafos para pregar. Mas a gente começa a ler e vai lendo, parece que não tem como desligar um parágrafo do outro. Mas a verdade é que quem pregou esta mensagem foi um pregador que pregou no púlpito um sermão. Esse pregador foi William Marion Branham, o profeta desta era. Esta mensagem intitulada Eu Sei. Então ele teve a sua inspiração, ele pregou a mensagem, e nós podemos até fazer parte de parágrafos, não há dúvida, não tem nenhum erro nisso, mas não é necessário também. Podemos ler continuamente. E aqui nós já vamos começar do parágrafo 61, ou seja, 61. Domingo nós vamos continuar a mensagem que estamos estudando. Eu não lembro o título, mas nós estamos estudando com a igreja. E eles têm que ter uma crucificação antes de você poder ter uma ressurreição. São condições, né, que Deus determina para nós. São condições. Então, antes da ressurreição, nós temos que ter a nossa crucificação. Quando se fala desta maneira, parece que a gente começa a ter uma expectativa de um sofrimento, né? Então eu vou sofrer, eu vou parar num hospital, ser entubado, eu vou passar necessidade em casa, vou ser desprezado numa casa de abrigo dos velhos, né? Eu não sei se já mudaram esse nome, porque agora estão atualizando estes nomes, né? Mas não é necessário isto, você sofrer, ter um fim de vida sofrida, não. A crucificação é a maneira como nós poderíamos chamar de renúncia. A renúncia que você pode fazer, deve fazer, enquanto você pode, tem saúde, para ler a Bíblia, para orar, levantar,
ir para o seu quarto de madrugada, orar, ou em qualquer lugar que você deseja, porque a oração, ela é uma situação que nós vivemos a cada momento da vida. Há tempo que você ora menos e há tempo que você ora mais. Por quê? Você entende ou entendeu que você precisa de orar mais. Até mesmo para essa crucificação. Porque você entra e começa a lutar com as suas falhas, com seus erros, começa a lutar com hábitos errados, desejos errados e até pensamentos errados, coisas negativas da vida cristã. Então você começa, você entende que precisa mudar aquilo. E aí vai depender de mais oração. De repente o avião que decolou, que acionou as turbinas, que subiu, aí ele chega lá na altura, 9.000 metros, né? Lá em cima ele aprana, aí ele não precisa acelerar mais. Tem avião que até desliga uma turbina, dependendo da quantidade, né? Então ele não precisa acelerar mais, porque o próprio instrumento ali, o aparelho, ele alcançou um lugar aonde não tem mais a quantidade de tempestades, de nuvens. Ele está agora em um lugar mais livre. Aí isto é o exemplo da vida cristã, irmãos. A vida cristã, ela passa por turbulências quando a pessoa está começando a fé. Porque o diabo, ele é muito sagaz. O diabo é oportunista. Ele sempre foi oportunista. Vocês veem que quando um animal, um ser humano, está debilitado, aparecem as doenças. Ele não está comendo bem, ele não está com a sua defesa imunológica boa, ele está, por um motivo ou outro, debilitado. Então aí aparecem as doenças. Isso você vê na vida até dos animais, né? O gatinho fraco adoece mais, a vaca fraca, ela adoece mais. E o diabo, ele é oportunista. Quando ele percebe que a pessoa está lutando para alcançar a fé, aí vem decepções, aí vem atrapalhos para causar uma dúvida. Às vezes o diabo usa até uma pessoa da igreja que aquele outro irmão está entrando ali, ingressando ali, ele usa para causar um escândalo. E muita gente que às vezes tem começado na fé, de repente há um escândalo ali, e aquela pessoa nunca mais quer saber daquela igreja. Então isso foi um trama, né? Uma trama do diabo, para tirar aquela pessoa, desviar a atenção e provocar nela um escândalo. Ela fica com seus sentidos espirituais alterados. Ele fica, de um certo modo, assim, apercebido, atento. Não é mais uma pessoa descansada. Não é mais uma pessoa que deita e dorme em paz, que senta à mesa e come em paz, que conversa com as pessoas, faz seus negócios com segurança, em paz. Ela passa a ser uma pessoa agitada, até para comer,
para dormir, em vez de ele dormir um sono profundo, ele vai dormir um sono leve. Isso é chamado estado de consciências, porque nós temos 5 estados de consciência. Então a pessoa passa a dormir aquele sono de muitos sonhos e até de pesadelos. Por quê? Porque ele está conturbado. Mas a fé não, a fé ela cria uma tranquilidade, ela cria uma segurança. Quando uma pessoa está doente, o melhor que ele faz é se acalmar, não estar agitado, porque ele precisa de um momento de reflexão para ele ver como está a sua fé, como está a sua vida espiritual, para ele colocar tudo ali numa mesa. Vocês sabem, às vezes nós colocamos na mesa, quando nós vamos acertar a conta, você põe tudo ali em cima e começa a fazer conta. Eu paguei tanto de energia, tanto de água, tanto de material de construção, tanto de remédio, tanto de médico, tanto de peças do carro, e você vai somar aquilo até aquilo bater com o seu saldo. Assim deve ser a fé. Você tem que parar, não aceitar a acusação do diabo contra você, porque o diabo nessa hora chega. Ele chega para dizer: você disse que cria na oração daquele pastor, e aí ó, ele orou já faz 3 dias, você ainda está doente. Você diz que cria na oração daquela irmã, daquele irmão, mas olha aí, ele orou e você ainda não foi curada. Melhor que você faz é procurar logo um médico. Quer dizer, o médico não é uma coisa errada, mas o desvio da fé está errado. Está errado. Então nós temos que ter uma crucificação para ter uma ressurreição. E foi o que aconteceu com Jó, e foi da lição de Jó que o irmão Branham tirou essa lição. Ele teve que ir parar lá na lepra, no monte de cinzas, para ele ver o Senhor Jesus ressurreto. Porque ele olhou para cima, para frente, para o horizonte, e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Mas ele teve que descer lá. E antes mesmo de eu poder ver um novo ministério acontecendo, o irmão Branham, ele falou do novo ministério, pregou sobre o novo ministério, e ele viveu esse novo ministério. Eu já preguei lá em Goiânia, no encontro regional, e nós temos esta mensagem aí sendo estudada sempre, pregada sempre. O novo ministério. Porque o irmão Branham, como profeta de Deus, ele teve 3 puxadas no seu ministério. Ele teve 3 puxadas. E a primeira puxada foi para atrair as pessoas, que foi a isca da cura divina. E a terceira puxada foi a revelação dos selos, que ele veio para nos revelar estes mistérios. Mistérios, eu não vou nomear todos, mas vocês sabem. Aquilo que nós consideramos mistérios. Isso foi a sua terceira puxada. E ele considerou a palavra falada, quando Deus mandou que ele criasse os 3 esquilos, pela palavra. E o importante, irmãos, é que quando Deus manda você fazer uma coisa, você tem que fazer por si. Porque às vezes nós pensamos assim: não, eu vou aclamar a minha cura, eu vou expulsar o demônio, e é Deus que vai me curar a hora que Ele quiser.
A fé, ela é uma determinação sua. Ela é uma determinação sua. Josué não teve que ficar orando dizendo: sol, por misericórdia, porque se você entrar, nós vamos perder a batalha. E esse povo não perde batalha, esse povo está ordenado a chegar lá. Ele teria muitos recursos para fazer a sua oração, mas ele não fez, ele não encostou Deus no canto. Ele disse assim: sol, para. Lua, para. E ele continuou na batalha do mesmo jeitinho. Ele não foi orar, ele não foi jejuar. Não, ele continuou com a espada na mão. Então nós temos que exercer esta fé. Uma fé que você já tem em si e deve usar, pode usar na hora que você tem necessidade. Antes mesmo de eu poder ver um novo ministério acontecendo, antes mesmo de você poder entrar em um novo companheirismo com Deus, porque você sabe, eu sei, nós sabemos que há fases que às vezes você está com tanta dificuldade, de repente, como eu disse, o avião aprana, e aí você sente a coisa aliviar. Morrer para nossas próprias maneiras, morrer para tudo que está ao nosso redor, passando por provas e tribulações, para que possamos ver uma nova ressurreição. E a nova ressurreição não é propriamente a ressurreição de um defunto, mas é a ressurreição de uma nova vida, de um novo ministério. Uma nova vida, olha aqui, membrana completa, uma nova vida. Antes de um pecador alguma vez se tornar um cristão, tem que haver uma morte, então a ressurreição. Essa morte, ela é uma morte da natureza velha. Você não vai mais jogar baralho, truque, você não vai mais prostituir, você não vai mais roubar, mentir, você não vai mais fazer essas coisas. Não é porque se o pastor souber, ele dana comigo. Não, o pastor não manda em ninguém, não. Porque se o irmão souber, ele conta para os outros lá na igreja. Não, os irmãos não são fuxiqueiros, não. Então por que você não vai mais? É porque você não deseja mais aquilo. Você não quer mais, ainda que te dê, ainda que te ofereça, ainda que faça tudo por você. Eu estou bebendo porque meus amigos me dão. Mas eles não são seu amigo para começar. Eles são os verdadeiros inimigos. São os piores inimigos. É aquele que está te dando droga para usar, está te dando fumo para fumar, que está te levando a lugares perdidos. São os piores inimigos que um homem possa ter nessa terra. Porque um amigo é aquele que quer ver você bem de saúde, você bem com Deus, bem com a família. Então não pode ser amigo. Antes que Abraão pudesse ver Elohim, eu gostei desse parágrafo aqui, é o 62. Antes que Abraão pudesse ver Elohim, teve que haver 25 anos de testes. Oh meu Deus, quantos anos nós já estamos aqui para ver a ressurreição dos santos que estão lá esperando por nós? Quantos anos nós estamos aqui
para ver a nossa transformação, sentir a nossa transformação e sermos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Eu não tenho dúvida, irmãos, esses 40, 50 anos de mensagens aqui no Brasil, e há mais pessoas, ou melhor, há pessoas que têm até mais tempo em outros países, mas isso tudo é para nos levar à nossa conclusão final, que é o nosso arrebatamento. E se Jó, através de uma visão, voltando um pouquinho aqui, eles tiveram que passar por uma fornalha ardente. Quem? Os filhos hebreus. Tiveram que passar. Antes que Daniel pudesse ver um anjo, ele teve que entrar na cova dos leões. Porque lá na cova dos leões estava o anjo esperando por ele. Lá dentro da fornalha ardente estava o quarto homem esperando pelos 3 jovens. Antes que Jó alguma vez pudesse ver a ressurreição, ele teve que perder tudo que ele possuía, mas depois ele teve uma visão, e com aquela visão ninguém mais tirava ele daquela fé. A mulher que falava como a louca, que era a sua esposa, ela poderia se encher de todas as razões do mundo, todas as razões, como ela fez, como ela usou, mas ela poderia ter mais, que ela não conseguiria tirar Jó desta fé. Irmãos, não tem escândalo nenhum no mundo que tira um cristão da palavra, da mensagem. Pode virar todo mundo de pé para cima. Davi disse: 1000 ao meu lado, quer dizer, à direita, e 10.000 à esquerda. Eu sempre atribuo isso aqui, irmãos, da seguinte forma: quem cai à esquerda é quem vai para o mundão, e quem cai à direita é os próprios irmãos que se escandalizam. São os que estão à direita. E se Jó, através de uma visão, pôde se colocar tão firmemente sobre uma promessa, quanto mais deveríamos nós nos firmar, depois de Cristo ter ressuscitado dos mortos, porque Jó foi muito antes, mais de 2000 antes, e aquilo deu firmeza para ele, por causa da visão que ele teve. E nós, que já temos 2000 anos, que Jesus ressuscitou, deixando em cada era, em cada tempo, um sinal de sua ressurreição. Porque uma das provas da sua ressurreição é a vinda do Espírito Santo. Lá no Pentecoste foi a prova da sua ressurreição. Foi quando o Espírito Santo vem. Jesus disse: vou e venho para vós, e vos enviarei o Consolador, para que fique convosco. Irmãos, o verdadeiro, o cristão, ele sabe que Deus está com ele na batalha. Ele sabe que Deus está com ele, com a unção que ele tem de Deus, para suportar provas, suportar lutas e manter esse cristão firme. Olha só, quanto mais deveríamos nós nos firmar. Depois de Cristo ter ressuscitado dos mortos e se tornado as primícias daqueles que dormem, e ter enviado de volta o Espírito Santo como selo da promessa sobre nós. Olha, eu não leio, mas eu adianto, de repente o irmão Brana confirma. E ter enviado de volta o Espírito Santo como um selo da promessa sobre nós,
para que nós também pudéssemos viver. Olha, eu posso morrer hoje ainda, mas eu continuo afirmando, viver. Desculpa-me. Porque eu vivo, vós também vivereis. Então esse aqui foi uma promessa dele. Vendo a sua grande presença no nosso meio, operando, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que ele fez na terra, nos dando a esperança. Agora, que esperança é essa, irmãos? Para um moribundo deitado numa UTI de um hospital. Mas ali tem uma esperança. Agora, se um moribundo pode ter uma esperança, quanto mais você que está com toda vigor, toda força nesta hora. Porque para Deus não existe condição e nem situação. Para Deus tudo é a mesma coisa. Nós é que divergimos da maneira de analisarmos, mas para Deus não. Depois de Cristo ter ressuscitado os mortos e se tornado as primícias daqueles que dormem, e ter enviado de volta o Espírito Santo como selo da promessa sobre nós, para que nós também pudéssemos viver. Porque eu vivo, vendo a sua grande presença no nosso meio, operando, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que ele fez na terra, nos dando a esperança, nos alcançamos a ressurreição e então permanecemos em nosso monte de cinzas. Vamos ficar no nosso monte de cinzas até que dia? Até quando? Vamos sair deste monte de cinzas hoje com uma nova visão, com um novo poder, com uma nova determinação de que vimos a Deus em seu poder. Nós vemos a ressurreição das coisas se aproximando. Já existe um cheiro, já existe uma identificação desta ressurreição se aproximando. Estamos na hora da morte. Estamos assentados às portas da morte. As nações estão às portas da morte. Ele falou isso aqui, irmãos, em 1960. As nações estão às portas da morte. Se você for analisar hoje o que ainda existe neste mundo, politicamente falando, governos, de um modo geral, não tem mais nada, irmãos, acabou. Acabou. Já acabou as coisas. Já acabou a moral. Não tem mais ninguém que consegue controlar a economia de um país. Não tem ninguém mais que consegue controlar a moral da humanidade. Não tem mais, não tem pai, não tem mãe severos. Não existe ninguém mais para controlar os jovens. As pessoas estão entrando por caminhos que eles sabem que morrem, mas eles não estão importando muito com isso. Sabe que morrem. Ele sobe numa moto e sai por aí, sabendo que pode morrer. Mas quanto mais eles andam, mais eles aceleram.
Eles não precisam vir até aqui para explodir isto com uma bomba. Eles simplesmente podem trazer uma coisinha até aqui e se infiltrar entre seus espiões e lançarem uma coisinha em qualquer nação e todos estarão paralisados por 24 horas. Os Estados Unidos está cheio de espiões da Rússia, da China. Os americanos sabem disso, não é novidade para ninguém. O Brasil está cheio de espiões no Amazonas. A qualquer hora eles podem fazer o que quiserem. Entre seus espiões e lançarem uma coisinha em qualquer nação e todos estarão paralisados por 24 horas. Não é o que esse vírus fez no mundo? Lançaram isso aí de um laboratório. Isso caiu lá no primeiro cobaia e de lá nunca cessou, paralisando o mundo inteiro. Se aproximar e quando você acordar, aí estará a Rússia te dando chutes, metendo coturno em você. Um imenso guarda russo tomando conta de sua casa. Agora eu quero ver quem é o crente que crê na mensagem, que ainda tem coragem de defender o comunismo, defender o Lula, defender o PT, que é tudo farinha do mesmo saco. Qualquer hora eles estarão te dando chute, jogando os seus filhos na rua e tomando a sua casa. Eles podem fazer isto. Eles não poderiam nada. Eles possuem isto e ninguém sabe o que é esse domínio. Agora a Rússia, Cuba e tantos outros países aí estão na mesma intenção. Veja, tudo está operando. Agora eles podem usar aquilo sem temer, porque ninguém mais tem isso. Quem é que vai lutar com eles? A Rússia pode destruir o mundo 48 vezes com a bomba atômica que ela tem lá já em depósito. Quem é que vai revidar? Quem é que vai revidar? Tem gente da cabecinha tão fraquinha para pensar nas coisas, que quando o Bolsonaro quis armar os fazendeiros, eles disseram assim, não, isso aí é para não deixar o comunismo tomar conta do Brasil. O que vale uma pistolinha de 1.7, não sei quanto, para bomba atômica? O que vale essas coisas? Veja, tudo está operando. Agora eles podem usar aquilo sem temer, porque ninguém mais tem isto. Isso aqui é conversa de um profeta, irmãos. Nós não sabemos como isto virá e o que acontecerá. Mas de uma coisa nós sabemos, é que estamos sobre um monte de cinzas. Você olha para hoje o mundo político, como que está a política, você lembra disso aqui. Nós estamos em cima de um monte de cinzas. É essa a situação nossa. Nós estamos em cima de um monte de cinzas. A nação está sobre um monte de cinzas. O mundo está sobre um monte de cinzas. É o mundo, irmãos.
Não é os Estados Unidos só, não. É porque o mundo está em um monte de cinzas. Estou tão feliz porque o Espírito de Deus pode vir. E nós podemos dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E no último dia ele se levantará sobre esta terra. Um dia ele virá. Não é de se admirar o que o poeta escreveu. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou os meus pecados para bem longe. Ressuscitando, ele livremente me justificou para sempre. Um dia ele virá, o dia glorioso. Graças a Deus. Foi necessário um Getsêmane de gotas de sangue, rompendo através de sua pele ali antes. E foi preciso uma agonia cruel no Monte Calvário, antes que pudesse vir a prova de um Deus eterno, o qual podia levantar os mortos. Foi necessário um Getsêmane e um Calvário para fazer uma Páscoa. Com certeza foi necessário a agonia do Calvário para que eu tivesse saúde, para que você tivesse saúde. Foi necessária a agonia cruel. E vamos orar nesta hora. Pai de misericórdia e graça, nós entregamos a Ti nossas vidas com toda a confiança que temos, ó Pai, porque o Senhor já realizou por nós todas as coisas que nós nunca daríamos conta, nunca seríamos capazes, ó Pai. O nosso sangue, por melhor que seja, ele não poderia nos comprar se fosse derramado todo de uma vez na terra. Ninguém, Senhor, de nenhum herói da nação, ninguém poderia fazer nada, nem mesmo Maria, se ela tivesse morrido, a mãe de Jesus, nem mesmo Pedro, se não, ele morreu de cabeça para baixo, mas o sangue dele não fez diferença, era sangue de um homem, apenas uma semente plantada para nascer novos cristãos. Oh Deus, aqui estamos nesta hora, pedimos ao Senhor a cura divina, possa vir e selar a nossa fé, ó Pai. Repreende o mal, a dor, seja qual for o mal, em nome de Jesus Cristo, pela palavra eterna do Deus vivo, nós te agradecemos, ó Pai. Pedimos ao Senhor abençoar meus irmãos através da internet, e aqui também, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. O Senhor possa recompensar vocês por estarem conosco nesta noite, e aqueles que estão assistindo pela internet. Quase não comunicamos hoje, irmãos, mas eu creio que houve, né? Aqui, ó. Nós temos o irmão Emi, lá em Cachoeira, a irmã Eunice e a Evangeline, na Fazenda Três Flechas, lá em Confresa, né? E o irmão Dalavi está aqui. E o irmão Pedro e Magaliane em Cachoeira de Goiás, irmã Noemi e família em Diorama, irmão Tarsus Leonan aqui no Iporá. Deus te abençoe, irmão Tarsus, saúde para você. Graças a Deus. Que Deus te acompanhe, meu irmão, até a próxima oportunidade. Graças a Deus. Suave passeia em seu frescor.
nosso